Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Dando continuidade aqui, quase finalizando nosso estudo referente ao planejamento e gestão estratégica. Vamos dar continuidade aos tópicos que estamos abordando na matéria, certo? E hoje nós entramos agora no último capítulo, vamos dizer assim, que seria o gerenciamento em si da estratégia. Estratégia é essa que já foi toda contextualizada, né? A partir dos elementos que compõem o ambiente, já foi planejada de acordo com objetivos traçados e já foi estruturada de acordo com as oportunidades de mercado e etc. Então, hoje, a partir do momento que nós já temos leva-se em consideração, a partir do momento que nós já temos um plano de gestão, um planejamento elaborado, né, seguindo, usando muito, inclusive, das ferramentas que foram apresentadas no decorrer da aula, né, desde do portfólio de produtos e serviços, as análises, né, principalmente as ferramentas como análise de Potter, a matriz BSG, a matriz Ansoff, o Balancer Scorecard, certo? E aí nós entramos na questão do gerenciamento da estratégia, né? Gerenciando a estratégia. Para isso nós precisamos estabelecer aqui alguns conceitos iniciais, né? A estratégia ela tem início, na verdade, com um estudo aprofundado das variáveis, e aí nós já estudamos, nós vimos que a questão da análise ambiental, que inclusive foi vista no primeiro tópico, olha aqui, ó, análise estratégica, análise ambiental, né? Levando em consideração as variáveis como as políticas, a economia, né? Variáveis econômicas, social, tecnológica, do macroambiente, que é esse macroambiente, né, que a empresa está inserida? É o mercado, pode-se levar em consideração isso aí, né? Então, variáveis, né, são elementos mutáveis sob o aspecto político, econômico, social, tecnológico, entre outros, comportamental, cultural. Nós também podemos elencar aqui do macroambiente em que essa empresa está inserida e que são elementos que devem ser levados em consideração ao se formular um planejamento estratégico, né? A simples definição de objetivos não obriga, inclusive, a empresa a utilizar uma única estratégia, né? A definição dos objetivos da empresa não obriga que ela delimite um único planejamento, um único plano estratégico, uma única estratégia, né? Os fins que as empresas os fins que a empresa quer alcançar são objetivos, né? O objetivo ele está lá, quando a gente já estudou no início, eles estão lá na missão, né? Na missão a gente estabelece o que é que a empresa faz, o que é que ela é, e na visão, né, onde ela quer chegar. Então a gente já estabelece lá os objetivos, né? Os fins que a empresa quer alcançar são objetivos, enquanto o meio para alcançar esses fins é a estratégia. Ou seja, eu estabeleço um ponto de partida, né? Que é o que eu sou, o que é que a empresa é, onde eu quero chegar, né? Que é o meu objetivo, e os caminhos que eu vou percorrer para poder alcançar esses objetivos. Esse caminho, né, esse meio, né, quais são as ferramentas que eu vou usar, quais são os procedimentos, como eu vou me comportar como organização para poder atender esses objetivos, eles compõem o meio para alcançar esses fins, né? E aí, no estabelecimento desses meios é que entra a estratégia, né? Bem, questão muito simples da gente poder entender, inclusive contextualizar e poder se ambientar quem são esses termos, onde é que entra a estratégia, o que eu levo em consideração para estabelecer a minha estratégia, para que essa estratégia. Em outras palavras, essa estratégia aqui, para ela ser eficaz, ela tem que atuar nessas variáveis do microambiente que eu acabei de elencar aqui, né? E, de certa forma, servir de caminho para a organização atingir os objetivos de negócio. Então, em suma, é mais ou menos isso. É isso, na verdade, né? Quando a gente fala desses conceitos iniciais, é referente ao gerenciamento da estratégia. Para cada item da estratégia, cada item que a gente for elencar, ou elaborar, ou trabalhar no estabelecimento de um plano estratégico, deve ser elaborado um plano de ação, né?
um modus operandi, vamos dizer assim. E para estabelecer esse modus operandi, a gente deve elaborá-los levando em consideração o que seriam as respostas dessas seguintes perguntas aqui, né? O que é que vai ser feito? O que será feito? Quando será feito? Quem o fará? Quanto custará fazer? E qual o resultado esperado? Por quê? Porque a partir das respostas dessas perguntas aqui, nós estabelecemos todos os principais pontos para a execução de toda e qualquer tarefa que faça parte de um plano de ação de um planejamento estratégico, né? O que é que vai ser feito? Beleza, estabelece o que vai ser feito. Quando vai ser feito? Estabelecer prazo, né? Data de início, data fim, ou estipular uma duração, ou se vai ser. Quem vai ser feito? Quem vai ser os responsáveis? O que eu vou ter que dispor de recurso, né? Quanto custará? Não só financeiro, às vezes recursos materiais e tal. Então, o que é necessário? E uma vez que eu junte todos esses elementos, né? Eu já sei o que vai ser feito, o que vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai ser feito e o que vai custar para ser feito, o que é que eu vou ter como resultado a partir após a execução de todas as tarefas, qual o resultado esperado. Então, o item da estratégia, né, ele deve ser elaborado com um plano de ação, respondendo essas perguntas aqui, como consta aqui no slide, que são termos, né, que nos ajudam a não deixar o estabelecimento da estratégia, ou do plano de ação, ou dos procedimentos a serem desempenhados de maneira vaga ou solta, de alguma maneira, né? O objetivo da empresa, os objetivos da empresa estratégicos são estratégicos e não só os financeiros, né? Então, a empresa ela tem objetivos estratégicos, não só os financeiros. É claro que toda e qualquer empresa tem objetivo financeiro, até porque toda e qualquer empresa espera gerar lucro, né? Só que os objetivos estratégicos, eles visam a sustentabilidade do negócio por um longo prazo. Então, inclusive a gente estudou lá no início também, quando eu falei sobre a divisão até mesmo hierárquica da organização e do planejamento, né? Em planejamento estratégico, tático e operacional, em que o planejamento estratégico é o mais importante, o mais amplo, né? Porque todos os outros dependem das diretrizes que foram estabelecidas no planejamento estratégico, e um dos elementos, uma das características do planejamento estratégico é que ele é de longo prazo. E aí nós temos o tático, que é de médio e curto prazo, e o operacional de curto prazo. Então, o planejamento estratégico, ele é de longo prazo. Por quê? Porque ele é muito mais amplo, muito mais profundo, né? Vamos dizer assim, muito mais... Ele possui um impacto muito maior na organização, certo? E, por sua vez, os objetivos financeiros, eles visam, de certo modo, único e exclusivamente o lucro, ok? O objetivo financeiro é lucro. E esse lucro, em geral, ele estipulado em curto prazo. Então, visa-se o lucro com objetivo financeiro por meses, por semestre, por ano. Então, isso, quando se fala em prazo de planejamento, é curto prazo. E aí a gente pode ver a importância desse planejamento estratégico, que é elaborar estratégias que diferenciem justamente a empresa, né, dos seus concorrentes. O que a toda e qualquer empresa deve buscar justamente é oferecer um diferencial e que a mantenha na direção do sucesso, né, tornando-se uma condição fundamental na existência, vamos dizer assim, da empresa, né? Assim como estabelecer missão, que já foi falado, né? Missão, visão, e os objetivos, eles serem também estabelecidos de maneira clara, para que sejam entendidos, absorvidos e defendidos, né, por todos que compõem a organização. Então, os objetivos eles devem ser, antes de mais nada, claros. Os objetivos em si, né, o objetivo estratégico, ele significa a razão de ser da empresa e para onde devem convergir todos os esforços. Ou seja, a minha empresa ela existe para quê? Para isso. Então, esse é o meu objetivo estratégico. Sabendo isso, todos os componentes
de uma organização, principalmente com o fator humano, eles devem convergir, né, operacionar de forma conjunta para que sejam atendidos esses objetivos, para que sejam executados ou não estabelecidos, alcançados esses objetivos estabelecidos. Pronto, uma vez que eu estabeleci objetivos, né, que é algo mais amplo, né, e que vai nortear todas as ações da empresa, as metas, por sua vez, dentro dos objetivos, são alvos específicos a serem alcançados, né? E é por isso que deve ter cuidado ao estabelecer os objetivos, justamente para que eles não fiquem vagos, né, ou mal enunciados, vamos dizer assim, que isso pode acarretar falhas graves na definição de políticas públicas, de políticas organizacionais, da estrutura da organização e até mesmo das estratégias. Então, todo plano desdobrado no plano deve-se ter cuidado, né, no estabelecer, como já foi dito aqui, porque o desempenho da empresa deve ser medido pela execução. E isso é tão importante porque o desempenho da empresa ele deve ser medido pela execução dos seus objetivos e propósitos. Então, se a empresa estabeleceu objetivos e propósitos e também metas, né, e não está conseguindo executá-las, depreende-se daí que o desempenho da empresa não esteja contente daquilo que já foi pré-estabelecido. Então, aqui nós temos, mais uma vez, a diferenciação entre objetivos estratégicos e financeiros. Então, os estratégicos, eles auxiliarão todos que exercem cargos de chefia a executar no presente tudo que possam para conquistar a posição competitiva a longo prazo. Longo prazo, mais uma vez aqui, como característica do planejamento estratégico. E por que ele auxiliarão todos os que exercem cargos de chefia? Porque o planejamento estratégico é um tipo de planejamento gerencial, né? Então, são as pessoas que gerenciam a organização ou partes dela que exercem esse planejamento, então a elas são incumbidos esses objetivos estratégicos. Por outro lado, os objetivos financeiros são os que permitirão que a organização garanta os recursos para se manter com viabilidade no curto prazo. Então, também não se deve considerar é óbvio, né, o objetivo financeiro, porque é ela que vai viabilizar a garantia, né, da execução das atividades da organização. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? Tais objetivos referem-se a estratégico, participação no mercado, crescimento no setor é um objetivo estratégico, competitividade a longo prazo, satisfação e aumento do número de clientes, desenvolvimento dos novos produtos, melhoria dos processos, aumento da produção por motivação dos empregados, etc. Olha só, como foi falado aqui anteriormente nesse slide, eu não sei onde foi aqui. Aqui, ó. A simples definição de objetivos não obriga a empresa a utilizar uma única estratégia. Vamos lá. Porque aqui, por exemplo, eu posso estabelecer 2 ou mais objetivos estratégicos na minha organização. Eu quero aumentar a minha satisfação, né? Eu quero aumentar o número de clientes e a minha satisfação dos meus clientes. E quero aumentar também com isso, quero também desenvolver novos produtos. Não ia falar de participação no mercado, mas uma vez que eu tenho aumento do cliente, meio que isso me leva a aumento na participação no mercado. Mas eu quero também desenvolver novos produtos. Eu posso muito bem estabelecer planejamentos estratégicos diferentes aqui. Aqui as ferramentas que eu vou usar para poder aumentar o meu número de clientes e a satisfação são umas, né? Ferramentas de marketing, ferramentas de pesquisa de satisfação. Aqui, desenvolvimento de produtos são outros. Eu vou ter que investir em pesquisa e tecnologia. Eu vou ter que investir, arriscar também, né, nos modos em que eu vou colocar esses novos produtos para entrarem no mercado. Então, são estratégias totalmente diferentes. Ok? Já os objetivos financeiros, nós temos fluxo. Quais são os elementos aqui, né? Fluxo de caixa é o principal demonstrativo, vamos dizer assim, né?
demonstrativo, vamos dizer, de execução ou de avaliação dos objetivos financeiros, retorno para acionista, retorno sobre investimento, crescimento de receita, né? São tudo ligados a aspectos monetários. É muito fácil a gente poder identificar e diferenciá-los. Seguindo aqui, gente, agora voltando também a outro tópico, a diferença entre objetivos e metas, que foi falado aqui no slide anterior sobre objetivos, estratégias e metas. Então, para ficar bem claro, os objetivos, diferença entre objetivos e metas, mostram a estrada, objetivos e metas mostram a estrada a ser seguida, os objetivos estratégicos, e as metas são as frações dos objetivos, né? Os passos que você deve ter para percorrer o caminho. Vamos lá. Então, primeiro tem que se estabelecer o objetivo geral, para depois a gente subdividi-lo em metas. Então, as metas vêm depois dos objetivos. As metas estão contidas nos objetivos. Meu objetivo dentro desse ano de 2021, como proprietário de uma empresa, é dobrar minha receita anual. Então, se eu sou uma empresa que rende cerca de 100 mil reais no ano, eu seria uma MPE no caso, né? Eu seria uma MPE, não a MEI mais. Então, eu quero dobrar a minha receita esse ano. Eu quero ter uma receita anual de 200 mil reais, ok? O que é que eu vou fazer isso aí? Então, eu vou estabelecer metas. Primeiro, eu vou saber se o meu tipo de negócio, num caso aqui, no exemplo esporádico, ele tem uma espécie de consumo em épocas, ele tem uma elevação de consumo em determinadas épocas do ano, como por exemplo, sua empresa de chocolate. Depende que na Páscoa, principalmente, no final do ano, há um aquecimento nesse mercado. Então, eu estabeleço as metas para dividir dentro dos anos, dos meses do ano, né? E aí eu posso estabelecer metas maiores justamente nesse período. Então, eu tenho metas a serem cumpridas, eu tenho que vender X mil reais por mês, só que nesses meses de Páscoa e fim do ano seriam 2x ou 3x mil reais, certo? E aí eu vou dentro da execução, né, da execução do negócio em si, mensurando se eu estou a contento com aquilo que foi estabelecido, para poder no final saber se eu atendi aos objetivos estabelecidos ou não. Vamos lá, estamos aqui em março e em dezembro desse ano, já todo mundo vacinado, eu espero estar com... Olha só, um exemplo aqui pessoal. Então, uma pessoa eu quero perder 10 quilos. Então, você tem de março até dezembro para perder 10 quilos. Estabeleça metas para ser perdido de peso em cada mês, certo? E aí, então, metas são pedaços dos objetivos. Pronto. Então, metas são os pedaços dos objetivos. Eu tenho aqui a situação atual. Eu já tenho meu objetivo X que eu quero atender e eu tenho um tempo para poder chegar até esses objetivos. Então, dentro desses tempos, eu escalono metas até chegar ao meu objetivo. Então, bem fácil a gente poder identificar, ok? Bem simples essa questão aqui. Já os princípios do alinhamento estratégico, os princípios eles estão ligados a uma ferramenta que já foi trabalhada aqui na aula 5, salvo engano. Que é o BSC. O princípio do planejamento estratégico está diretamente relacionado ao BSC, que é o Balanced Scorecard. No BSC, ele pode ter seus resultados resumidos em duas palavras, foco e alinhamento, certo? E aí eu preciso de foco para poder determinar o meu objetivo e alinhamento para poder determinar minhas estratégias e minhas metas estabelecidas para poder chegar nesse objetivo, né? O BSC, no caso aqui, ele vai ajudar a equipe gestora a manter esse objetivo no foco de todos os funcionários, né? Facilitando o alinhamento entre departamentos, setores, equipes, indivíduos. Ou seja, se eu estabeleço o foco, né, o objetivo principal e foco ele para todos os colaboradores da organização, isso facilita o desempenhar das funções de todos, inclusive dos mais diferentes ou diversos departamentos, setores e etc. Aplicando em organizações, esse Balanced Scorecard ele possui padrões e procedimentos de aplicação e gerenciamento descritos em 5 princípios. Então, são os princípios, diferente das perspectivas que nós temos na ferramenta do BSC, são princípios que norteiam a execução, né? E os princípios são
Mobilizar a mudança por meio de liderança executiva, e aí nós temos mobilização, processo de governança, sistema gerencial estratégico. Então, mobilizar a mudança por meio de liderança executiva. O papel do líder é muito importante. Traduzir a estratégia em termos operacionais, mapas de estratégia e objetivos, o BSC, que aí entra, né, o Balance Scorecard. Então, traduzir as estratégias em termos operacionais. É o que, gente? O que foi estabelecido lá no planejamento estratégico, eu tenho que saber comunicar isso lá para o meu setor operacional. Foi delimitado lá no meu planejamento estratégico que nós temos que aumentar em 20% no primeiro no semestre para poder recuperar o prejuízo do ano passado, né, por conta da pandemia. Vamos supor um caso aqui específico, um caso fictício. Então, foi estabelecido que no final desse semestre nós temos que ter um aumento de receita de 20%. Bom, isso é um objetivo estipulado de maneira estratégica. Como é que eu vou transformar isso em informação operacional para as pessoas do chão de fábrica, vamos dizer assim, né, para o setor operacional? Então, qual é a linguagem, quais são os termos apresentados? Nós vamos ter que melhorar, otimizar, aumentar, então, na nossa produtividade, nós vamos ter que reduzir nossos custos. Então, quais são as alternativas? Como nós vamos reduzir nossos custos? Como nós vamos aumentar a nossa produtividade? Então, traduzir essas estratégias em termos operacionais, ou seja, saber com que todos os colaboradores da empresa, inclusive do setor operacional, do mais baixo escalonado da empresa, entendam aquilo que foi estabelecido como estratégia, como objetivo principal. Daí entra também a questão da figura de liderança, né? O alinhamento da organização à estratégia, painel de papel da corporação, sinergia entre unidades de negócio, sinergia entre serviços compartilhados, ou seja, alinhar a organização estratégica. Se minha organização ela possui vários setores, eu tenho que fazer com que todos esses setores atuem de uma maneira sinérgica, conjunta, né? Em harmonia. Se ela não é uma empresa, uma organização pequena, não tem vários setores, mas tem alguns colaboradores, também tem que fazer com que aqueles colaboradores atuem de maneira sinérgica, né, em conjunto. Entenda o papel da corporação, entenda o objetivo traçado, é aquela fábula do veste a camisa, vamos dizer assim, vestir a camisa da empresa. Quarto, princípio, transformar a estratégia em tarefa de todos. Consciência estratégica, scorecards pessoais, contra-cheques equilibrados. Então, transformar a estratégia em tarefa de todos. Né? Dividir de maneira equilibrada e justa e também eficiente, né? Quando a gente tem a visão da organização, as tarefas que compõem a execução das tarefas da organização. E converter a estratégia em processo contínuo, conectar estratégia e orçamento, sistema de informação e análise, aprendizado estratégico. Ou seja, entender que a implementação dessas tarefas, que compõem essa estratégia, é um processo, é um ciclo e é um processo contínuo. Certo? Esses são os princípios. Isso aqui serve para basilar, vamos dizer, a gente no estabelecimento das ações que vão compor o nosso planejamento estratégico. Aqui nós temos a questão do Balance Scorecard, porque aqui eles dizem que são os mesmos elementos que já estão lá na aula 5, gente, né? Que quando se entendeu, né, que o grau de fracasso na implementação das estratégias da empresa, decidiram evoluir essa pesquisa e identificar as principais causas. Então, veio a partir daqui o entendimento de por que aqui a implementação de estratégias de algumas empresas fracassa. E aí entendeu-se que são, principalmente, por estratégias não executáveis, estratégias não associadas às metas e departamentos da equipe pessoais, já vai totalmente contra os princípios que já foram estabelecidos aqui. Estratégias não associadas à alocação de recursos de longo e curto prazo e feedback tático e não estratégico, certo? Então, são as principais causas de insucessos, vamos dizer assim, dos planejamentos que, porventura, vieram ao desenvolvimento dessa ferramenta aqui. Todos esses slides, gente, já foram ministrados na aula 5. Então, são os mesmos slides, certo? Só para refrescar aqui o entendimento, nós temos até exemplos,
ok? E aí o que é que nós vamos ter agora? Uma atividade justamente para a elaboração de um BSC, de um Balance Scorecard. Né? Na atividade vai estar bem explicado lá, e aí a gente vai desenvolver isso para exercitar o conhecimento adquirido, ok? Essa atividade vai ser individual, diferente daquela da matriz SWOT. Essa vai ser individual, que eu entendo que seja até mais simples, ok? E aí cada um vai ter que postar lá no Class, preferencialmente em PDF, ok? Pois bem, estamos conversando, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, valeu!